para mim uma alegria mesmo. O Salmo 122 na minha vida, pela graça de Deus, até hoje é uma realidade. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nunca perdi esta alegria, irmãos. Este entusiasmo de vir à casa do Senhor. Para mim é a maior bênção. Eu sonho com a hora de vir à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos, com a graça de Deus, estudando sobre as portas de Jerusalém. E nós, pela bondade do Senhor, entendemos que o Antigo Testamento é a figura, é o símbolo de realidades do Novo Testamento. Lá são figuras, são símbolos. E no Novo Testamento são realidades. E nós estamos aprendendo que Jerusalém tinha várias portas, inclusive a porta do monturo. E nós sabemos que o monturo é o depósito de quê, meus amados irmãos? De lixo, de detritos, de coisas imprestáveis. Tudo que não presta se joga no monturo. E nós aprendemos também que o lixo é produto de deteriorização, de coisa estragada, coisa que se estraga, que não termina causando mal, coisa em decomposição. E nós aprendemos que desde a queda, originalmente não existia lixo, não havia decomposição, não havia estrago, não havia dano. Mas a queda causou dano, causou decomposição, causou corrupção, tanto no âmbito material, como no âmbito espiritual. Nós aprendemos aqui que não havia, no Éden, na criação original, não havia lixo, não havia poluição, não havia detritos. Com a queda do homem apareceu o produto da corrupção, tanto espiritual quanto material. Por isso que tem lixo. E já que existe o lixo, que o lixo é um fator real, tem que ter uma porta de saída para excretar. Porque se a cidade ou uma casa ficar cheia de lixo, o que é que vai acontecer com essa casa? Se não excretar, se não jogar fora, o que é que vai acontecer com essa casa, com esse bairro ou com essa cidade? Vai ficar doente e terminar morrendo. Haverá destruição. Então Jerusalém tinha a porta do lixo. E nós, crentes, mesmo depois de crentes, ainda, irmão, lamentavelmente produzimos lixo. Aleluia. Glória a Deus. Bom seria que quando nós nos convertêssemos, nós nos víssemos livres dessa produção indesejada. Mas não é verdade. Enquanto estivermos aqui na terra, vai haver produção de lixo. Por quê? Porque não chegou ainda a redenção do corpo. Não chegou ainda a redenção do corpo. Não chegou. A redenção da carne é uma coisa futura. A Bíblia diz: o que é mortal vai se revestir de quê? Vamos ver se a igreja aprendeu. O que é mortal vai se revestir de quê? Da imortalidade. E o que é corruptível vai se revestir da incorrupção. Mas isso é futuro. O que é mortal se revestirá. O que é corruptível, mas não é agora, é na vinda do Senhor. É na consumação. A Bíblia diz que Deus vai dizer: eis que faço novas. O Senhor Jesus vai dizer do trono, quando Ele estiver assentado glorioso, Ele vai dizer: eis que faço novas todas as coisas. Aí não vai haver mais lixo. Vai voltar ao estado original. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós estamos em conflito. Nós aprendemos a semana passada, com a ajuda do Senhor, que nós somos espírito, alma e corpo. Nossa teologia defende a crença tricotômica.
espírito, alma e corpo, que não são três seres, são três partes que formam um só ser. O espírito, nós aprendemos que quando a pessoa não é crente, o espírito existe, mas está morto. Deus disse a Adão, no dia em que desobedecer, no dia em que comer, certamente o que, meus amados irmãos? Me diga uma coisa, quem morreu naquele dia? No dia que o homem pecou, quem morreu? Foi o corpo de Adão? Foi a alma de Adão? Não. Quem foi que morreu? O espírito. Morreu. Por que morreu? Porque ficou separado da vida de Deus. Separou-se, morreu espiritualmente. A partir daquele dia, o contato com Deus, a vida de Deus, parou, o espírito ficou morto. Quando nós nos convertemos, nós aprendemos, quem é que revive? É o corpo que revive quando nós nos convertemos. Nós ressuscitamos fisicamente quando nós nos convertemos? Sim ou não? Não. É a alma que revive quando nós nos convertemos? É a alma que ressuscita? Sim ou não? Qual é a parte nossa que ressuscita quando o Espírito de Deus entra na nossa vida? Qual é? O Espírito. É o Espírito que revive. É o Espírito que restaura. É o Espírito que volta a ter contato com a divindade. Por isso que Paulo disse, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, e o que mais, meus irmãos? Pecados. Efésios 2 e 3. E vos vivificou. Não foi o corpo que foi vivificado naquela hora. O corpo já estava vivo. Uma vida atrapalhada, mas estava. Glória a Deus. Não foi a alma que vivificou, porque a alma estava viva. Porque se a alma não estivesse viva, o corpo também não estaria vivo. Então, quem foi vivificado na conversão não é o corpo nem a alma. Quem é vivificado é o Espírito. Porque o Espírito é a parte do ser humano que faz contato com quem? Com Deus. Por que é que o animal nunca vai adorar a Deus? Porque o animal nunca vai adorar a Deus. Porque o animal nunca vai ouvir Deus, a palavra de Deus. Porque o animal nunca vai ouvir a palavra de Deus. Porque o animal nunca vai sentir a presença de Deus. Porque o animal nunca vai morar no céu. Por quê? Porque ele não tem espírito, ele só tem a alma animal. De onde vem do latim, a palavra alma em latim é ânima. Ânima, que vem da palavra ânimo, que faz a pessoa viver. O bicho, ele só tem essa alma irracional que faz ele viver. Mas essa alma, mesmo assim, tem um certo grau de inteligência, tem um certo grau de conhecimento, tem emoção, é verdade ou não é? O bicho tem emoção ou não tem? Seu cachorrinho se emociona quando você chega em casa? Se emociona ou não se emociona? E quando você viaja, ele fica triste ou não fica? Então, o bicho tem alma, ele tem emoção. Agora, é uma alma irracional, não é comparada com a do homem, é muito inferior, e não vai para o céu. Tem gente que quer que o cachorro dele vá para o céu. Mas não vai não, glória a Jesus, não é, irmão? O cachorro não vai para o céu, ele não tem espírito. Ele não tem espírito, ele não vai ressuscitar no último dia. O seu cachorro não vai ressuscitar. Se você quiser ficar com ele, fique, mas ele não vai ressuscitar. Glória a Deus, não é? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que mesmo salvos, a alma, o espírito reviveu. Mas a alma, ela ainda carrega o karma, como dizem os hindus. Ela carrega ainda aquele peso. Ela não foi a alma, o corpo não foram remidos ainda. Há uma guerra. O espírito reviveu, mas a alma ainda está com a natureza velha, ainda, com a natureza caída. E vai haver uma guerra. A partir do dia da conversão, vai haver um conflito. O Espírito de Deus junto com o seu Espírito e a alma junto com a carne. O Espírito de Deus junto com o seu Espírito e a alma junto com a carne. E a Bíblia diz que vai haver conflito. Era bom que não tivesse, irmão. Era bom que quando a gente se convertesse, mudasse tudo. Era bom que quando a gente se convertesse, já virasse anjo. Né? Fazer como meu pai. Meu pai era muito brincalhão. E tinha uma vizinha crente, irmã Tia, não, ainda está viva, irmã Dorinha. E meu pai brincava com ela. Meu pai, um pecador terrível, aí abria a boca, dona Dorinha estava perto. Ele dizia, oh meu Deus, levai-me enquanto eu sou anjo. Glória a Jesus. Aí a Dorinha dizia, um infeliz desse anjo, glória a Jesus. Pecador, bebedor de cerveja, anjo. Glória a Deus. Então era bom que a gente virasse anjo quando a gente se convertesse. Mas não vira não, irmão. Não vira não. Nem vai virar depois de morto. Depois de morto você vai ser um crente glorificado, mas não é anjo, é outra classe. Então, irmãos amados, vai haver conflito. Você mesmo salvo,
batizado com o Espírito Santo, pregando e profetizando. E uma guerra dentro de você. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Quando diz a carne, por que não diz o espírito contra a alma? Diz o espírito contra a carne. Sarx, no grego. Por quê? Porque a carne, ela é aliada da alma. Os irmãos estão entendendo? Assim como o espírito faz contato com Deus. Quem é que faz contato com o corpo e manda as mensagens para o corpo? Quem é? Nós aprendemos na semana passada. A alma. Aí, em vez de chamar o espírito contra a alma, diz o espírito contra a carne. Porque a carne é o instrumento da alma. A alma só age através de quem, meus amados irmãos? Do corpo, da carne. Glória a Deus. Então vai haver conflito. Vamos ver Gálatas 5:17. Glória a Deus. Tem uma revelação de Deus sobre esta verdade que acabamos de ler. Gálatas, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aos Gálatas 5:17, tem uma revelação sobre este assunto. Glória a Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque a carne cobiça contra o espírito. A carne aí não é somente isso aqui não. É a alma junto com a carne. Porque aqui, quando eu levanto o braço, quem foi que mandou eu levantar meu braço? Quem foi que mandou eu levantar meu braço? Foi a alma através de quê? Eu falei a semana passada. Do cérebro. Por isso que quando a pessoa leva uma cacetada no cérebro, há um traumatismo craniano, o braço não levanta mais. Por quê? Não é que a alma deixou de existir, a alma existe. Mas ela usava quem para comandar o corpo? Ela usava quem? O cérebro. De uma vez que o cérebro está danificado, a alma perdeu o contato. Ela não pode mais mandar. O corpo perdeu o contato, o cérebro não comanda mais. Houve um dano, houve uma lesão. A alma existe, a alma está intacta, a alma está lá, mas ela não faz mais nada porque não pode, porque o canal foi danificado. Então, irmãos, a Bíblia diz que a alma, o espírito, a carne cobiça contra o espírito, conflito. Por favor, leia na tradução NVI, que há uma diferença aí. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha aí, essa é a nova versão internacional, ela ajuda mais. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito. A alma e a carne, elas não querem a santidade. A alma e a carne, elas não querem servir a Deus. Nós ainda temos essas paixões, nós ainda temos essas tendências, elas não querem. Ela combate contra o Espírito de Deus que está junto do nosso espírito. E o que é contrário à carne, eles estão em conflito. Olha aí nessa versão, que coisa linda. Eles estão em quê, irmãos? Na quarta linha, eles estão em quê, meus irmãos? Em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Às vezes você quer ser crente. Às vezes você quer ser obediente. Às vezes você quer fazer a vontade de Deus. Às vezes você quer servir a Deus. Mas lá dentro tem um conflito. Tem uma guerra, uma força lhe puxando para o contrário. Não sei se vocês já passaram por isso ou passam. Acho que não, graças a Deus. Aleluia. Eu estou com uma igreja já glorificada. Aleluia, que maravilha. Jesus já veio e a gente nem soube, glória a Deus. Já glorificou todo mundo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É lamentável, mas é verdade. O homem mais santo, a mulher mais santa que tiver na terra, passa por esse conflito. Mais santo que tiver. Até a Madre Teresa de Calcutá. Glória a Jesus. Diz que já foi canonizada, não foi? Coitada. Né? Glória a Deus. O do Papa João Paulo II foi canonizado. Você sabe disso, né? Que ele agora é São João Paulo II. E com poucos dias depois de canonizado, descobriram que ele tinha um chamego com uma senhora. Glória a Jesus. Vocês ouviram falar na televisão, ouviram falar na imprensa, né? Ele tinha um chamego, depois de canonizado. O pobre do Papa que canonizou perdeu o tempo. Né? Glória a Deus. Então, todos os seres humanos têm conflitos, guerras. Mas Paulo disse, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores.
O bom é saber que há possibilidade de vitória. Quem crê que há possibilidade de vitória, levante a mão e dê glória a Deus nesta noite. Volte para casa alegre, porque você vai tomar conhecimento que há possibilidade de vitória. O apóstolo Paulo, eu não vou ler porque não está no script, mas chegou agora. O apóstolo Paulo disse que Deus não permitirá uma tentação além daquilo que vocês possam suportar. 1 Coríntios 10, parece que 13, não é assim? 1 Coríntios 10 e 13 diz que Deus não vai deixar você receber uma descarga de Satanás e da carne maior. Ele permite que o Satanás venha, ele permite que a carne venha, mas ele dá reforço, ele dá poder, ele dá força, ele dá graça pelo poder do seu Espírito Santo glorioso. Agora você tem que fazer sua parte. É o que nós aprendemos. O sinergismo e o monergismo. Então, lembrado que a gente tem falado nisso, né? O que é o sinergismo? O sinergismo, o monergismo, é uma doutrina de que Deus faz tudo sozinho e você não precisa fazer nada. Não. Deus é quem faz tudo. Realmente, Jesus disse, sem mim, ele faz tudo. Mas diz o próprio Calvino dizia que a soberania de Deus não nos leva à inércia. Quem disse isso foi Calvino. Que alguém quer dizer que é calvinista e diz que o crente pode pecar, que o crente, uma vez salvo, salvo para sempre, podendo pecar. Não, senhor Calvino não ensinou isso não. Isso foi gente doido, sem juízo. Foi um doido sem juízo, irmão, imagina a situação. Foi gente doido sem juízo, o que inventou isso? Calvino nunca disse isso, que a pessoa pode pecar e continuar salvo. Calvino nunca disse isso não. Isso é doido sem juízo, maluco e abiscoitado que criou essa doutrina. Glória a Jesus. Lá no Rio Grande do Sul, você não sabe o que é isso, né? Abiscoitado, não sabe. Vocês sabem o que é abiscoitado? Porque nós somos um país diferente. A gente sabe de coisa que vocês nem sabem. E assim mesmo de vocês querem se separar do Brasil, né? Aleluia. Meus amados irmãos, não, Calvino nunca ensinou que você pode pecar e continua salvo, não. Ele acreditava que o salvo não perdia a salvação, mas o salvo vivia em santidade. As exigências dele eram tremendas. Então essa história que uma vez salvo, salvo para sempre, para pecar, para viver pecando, só um doido de pedra é que pode ensinar uma coisa dessa. Um abiscoitado, não é? Glória a Deus, é que pode ensinar uma desgraça dessa. Isso fere a doutrina cristã, isso fere a teologia, isso fere a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem a santificação, o que é que a Bíblia diz sem a santificação? Ninguém verá o Senhor. Se você diz que é salvo e vive no pecado, você não é salvo coisa nenhuma. Você é uma trepeça no meio do mundo. Você sabe o que é trepeça? Glória a Jesus. Viva a lagoa, né, irmão? Glória a Jesus. Uma trepeça é uma coisa que não serve para nada. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Deus permite o conflito, Deus permite a guerra, mas Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos amados, nós vamos ver isso muito fortemente, né? No livro de Juízes, capítulo 2. Os irmãos sabem que o Velho Testamento é a figura do Novo. Os fatos, as histórias, os casos que o Espírito de Deus mandou registrar no Antigo Testamento são figuras das realidades da Nova Aliança. Vamos ver Juízes, capítulo 2, versículo 21 a 23. Juízes 2, 21 a 23. Juízes 2, 21. Por favor. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Muito bem. Aqui, meus irmãos, foi Deus falando com os israelitas. Deus disse, olha, eu não vou desapossar
a nenhuma das nações que quando Josué morreu deixou. Vocês estão lembrados que quando Josué morreu, ainda ficaram, eles tomaram posse da terra de Canaã, mas ainda ficaram nações pagãs. Estão lembrados disso? Ficaram cananeus, ficaram heveus, ficaram amorreus, morando na terra. Qual era o projeto original? Era que todos fossem expulsos, os cananeus, os heveus, os amorreus. O projeto era que fossem expulsos. Mas depois, Josué não conseguiu expulsar todos. Aí Deus disse, olha, eles vão ficar aí. Vocês vão ter que conviver com cananeu, vocês vão ter que conviver com heveu, vocês vão ter que conviver com amorreu, vocês vão ter que conviver com eteu, vocês vão ter que viver com a família dos Zeus todinhas. Mas, Senhor, por que a gente vai conviver com esse povo? Porque aquele povo era pecador, era ou não era? Eles eram idólatras, eles eram beberrões, eles praticavam as coisas mais horrorosas, que faz até vergonha dizer aqui neste altar. O que os cananeus, os amorreus, os heveus, os fariseus, o que eles faziam é indecoroso dizer neste santo púlpito. As barbaridades que eles faziam, as imundícias que eles praticavam, faz vergonha dizer aqui no altar de Deus. E Israel todo dia via. Eles moravam vizinhos, moravam perto dos israelitas, misturados com os israelitas, e os israelitas viam eles fazendo aquelas aberrações, aquelas abominações, e os israelitas, como servos de Deus, não podiam fazer. Agora veja só, não podiam fazer, mas todo dia viam os cananeus, e os amorreus, e os ferezeus, e os heteus fazendo, na porta da casa deles. Por que Deus deixou isso? Por que Deus não debelou logo os cananeus, os ferezeus? Por que Deus não acabou logo com eles? Para Israel se ver livre dessa tentação. Por quê? O Espírito Santo revela. Por que Deus deixou? Versículo 22, por gentileza. Para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Por que Deus deixou aquelas nações no meio da terra de Canaã? Por que Deus deixou? Aí está a referência bíblica que revela. Para quê, irmão? Para quê, irmãos amados? Provar Israel, se Israel ia guardar ou não o caminho do Senhor. Se Deus tivesse tirado tudo de Canaã, tudo que não presta, eles já estariam livres. Aí Deus disse, não, eu vou deixar o cananeu aí junto de vocês para provar vocês. Se vocês me amam ou não. Se vocês me adoram ou não. Se vocês me querem ou não. Eu vou deixar eles aí para testar, para provar vocês. Você sabe para que é que você ainda tem tentação? Você sabe para que é que você ainda tem cananeu aí dentro de você? Você sabe por que é que você ainda tem heveu dentro de você? Você sabe por que é que você ainda tem amorreu dentro de você? Você sabe por que é que você ainda tem, diga mais um da família? Jebuseu, Sataneu não, glória a Jesus, glória a Jesus. Sabe por que é que você ainda tem? É Deus, o próprio Deus que deixou para lhe provar se você ama Ele ou não. Para lhe provar. Se você já estivesse livre, você não teria nem como provar se você ama a Deus ou não. Você não teria nem como provar, já estaria livre. Aí Deus disse, olha Israel, eu vou deixar essa raça ruim no meio de vocês, para provar se vocês me amam ou não. Para provar se vocês andam no meu caminho ou não. Em outras palavras, nós estamos ainda em um período probatório. Estamos em um período probatório. Por isso que de vez em quando aparece um cananeuzinho. Não é verdade, irmão? Aparece ou não aparece um cananeuzinho lá no coração da gente? Um amorreuzinho, um ferezeuzinho. É ou não é? De vez em quando ele... E você, sangue de Jesus tem poder. É, irmão? Glória a Deus. Os cananeus, eles estão aí. Deus disse que eu ia deixar. Deus disse, Josué morreu, deixou, e eu não vou matar não. Eles vão ficar aí para provar vocês. Não é, irmão? O diabo é terrível. Às vezes ele vem com cananeu dentro de nós, e às vezes ele vem com cananeu fora de nós. Tem cananeu dentro e tem cananeu fora. Ah, irmão, um dia uma velha de 80
80 e tantos anos, estava lavando roupa. Eu conheci a velha e conheci o cananeu. A velha estava lavando roupa 6h30 da manhã, na lavanderia. O vizinho, crente, pulou a cerca, chegou lá e disse: mas irmã fulana, eu hoje amanheci com uma vontade tão grande de pecar. Com uma velha de 80 e tantos anos. Isso não é um cananeu do cão. Pois atravessou a cerca e veio para a lavanderia da velha, dizendo que estava com vontade de pecar. A velha viúva é um cananeu, irmão, glória a Jesus. E tem gente aqui olhando para mim e sabe da história, glória a Jesus. Faz mais de 40, faz 30 e quase 40 anos isso. Glória a Deus. O que é isso? É cananeu, irmão. É Eveu, é Eteu, é amorreu. Tem amorreus do lado de fora, e tem amorreus e cananeus e ferezeus do lado de dentro. Deus disse que ia deixar, isso aí é o evangelho. Isso aqui é uma doutrina do Novo Testamento exemplificada, tipificada, alegorizada no Antigo. Deus não tirou o cananeu ainda. Nós só vamos nos ver livres dos cananeus quando a trombeta tocar e o que é mortal se revestir da imortalidade. Cada um sabe qual é o seu cananeu. Cada um sabe. Um tem um cananeu, outro tem um eveu, outro tem um amorreu. Cada qual tem o seu problema. E todos somos chamados a vencê-los com a graça do Senhor Jesus. Todo mundo pode ser crente, irmão. Todo mundo pode ser crente. Pessoas de maiores problemas. As pessoas que vêm para a igreja, elas trazem esses cananeus. Elas trazem. Elas aceitam Jesus, elas são batizadas com o Espírito Santo. Elas são salvas. Às vezes chegam até o ministério, chega diácono, chega presbítero, chega evangelista, chega pastor, chega missionário, chega a maior hierarquia da igreja. Mas não está livre nem dos heveus, nem dos amorreus, nem dos cananeus, porque Deus falou que eles vão ficar morando no meio de nós, até a trombeta tocar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos à frente. E então vai haver o quê? Bom, a gente vai haver o quê nesse contexto? Nós lemos nos versículos passados que vai haver o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. O que é que vai haver o quê, meus amados irmãos? Conflito da carne contra a alma e a carne de um lado e o Espírito de Deus e o nosso Espírito do outro. A alma atuando na carne, no sarx, né? O psique atuando no sarx e o pneuma de Deus com o nosso pneuma do outro lado e haver uma guerra. Um dia, irmãos, mas eu vou exemplificar. Pastor, como é que a gente vai vencer? E, pastor, e agora? Meu irmão me acuda. Meu irmão tem uma boa notícia. Disse que tinha 2 galos de briga, que é proibido, e eu acho horrível. Nunca gostei de briga de galo. Desde criança, meu pai, ele tinha ojeriza 3 coisas. Eu disse: meu filho, 3 coisas você sai de perto. Quando você vê um homem com uma gaiola de passarinho na mão. Quando você vê um homem com um galho debaixo do braço. E quando você vê um homem com um taco de sinuca na mão, corra, que é maloqueiro. Bom, era meu pai que dizia. Se alguém ficar com raiva dele, vá no cemitério de Palmeira arengar com ele. Não sou eu que estou dizendo, era meu pai que dizia. Ele está lá enterrado em Palmeira dizendo: eu ensino até a cova. Chegue lá e se vire com ele. Glória a Jesus. Então, nunca gostei de briga de galo, porque meu pai tinha ojeriza, taco de sinuca, briga de galo e passarinho na mão. Meu pai dizia que era a pior qualidade de gente que tinha, era gente preguiçosa que andava desse jeito. Gente sem valor. Era meu pai. Eu não digo isso nunca na minha vida. Glória a Jesus. Quem diz é meu pai. Ele já morreu. Não responde mais por injúria, nem por calúnia, nem por difamação. Que a morte extingue a pena, né, doutor Múcio? Glória a Deus. Né? Então, meus amados irmãos, mas disse que tinha 2 galos de briga. 2 galos de briga. E o pai levou o filho para ver a briga na rinha. E o filho disse: pai, quem vai ser o campeão? Quem vai vencer? E o pai disse: meu filho, eu não sei. Quem vai vencer é o que estiver mais bem alimentado. Nessa briga desses 2 galos, do espírito com a carne, só existe um vencedor. É quem estiver mais alimentado. Se você alimentar mais a carne, quem é o galo que vai vencer? Como é o nome do galo campeão? Carne. E se você alimentar o seu espírito, quem é o galo campeão? Então quem decide é Deus, mas você
tem que fazer sua parte. Deus já garantiu a vitória. Mas a vitória de Deus não nos leva à inércia. Não, senhor. Você é salvo, mas você não tem o direito de ficar de braço cruzado e com a vida espiritual irresponsável. Não, senhor, de maneira nenhuma. Você tem que alimentar o seu espírito para que ele seja vencedor. Deus preparou os meios da graça para seu espírito ficar fortalecido e você ser o vencedor. E você vai produzir o menor número de lixo possível. Você vai produzir lixo. É impossível não produzir lixo, mas vai ser o mínimo possível. E você tem o quê também? Uma pazinha para jogar fora. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? Glória a Deus. Muito bem. Meus amados irmãos, primeiro, vamos ver qual a alimentação que nós devemos alimentar nosso espírito. Vamos ver alguma coisa tremenda que é preciso. Aliás, vamos primeiro ver a alimentação da natureza carnal. Quem quiser que a carne vença, quem quiser que a carne seja vitoriosa, faça isso aqui. Primeiro 1 Coríntios 15, 33. Primeiro alimento para a carne. Primeiro alimento para a carne está aqui. Quem quiser que a carne vença, alimente a carne, a natureza carnal, a alma, psique caída com isso aqui. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pronto. Primeiro alimento para a carne ficar forte. Primeiro alimento para a carne ficar forte. Más companhias. No grego, na realidade, não é conversação, é companhia. Porque a conversação é derivado da companhia. É verdade ou não é? Só se conversa se houver uma companhia. No grego fala da companhia, só que a nossa versão corrigida, ela já traz o produto da companhia, que é a conversa, a conversação. Primeiro alimento ruim para estragar a alma, para adoecer a alma. Ou melhor, para estragar o espírito e fortalecer a carne. É má conversação. Irmão, má conversação corrompe. Má conversação entra pelo ouvido e vai corromper. E eu fui procurar o que é corromper no grego. No grego, corromper é fatarnos. Fatartos, que significa estragar, arruinar, destruir, desaprovar, tanto ou depravar, tanto física como moralmente. As más conversações corrompem, estragam, danificam. Se você emprestar seus ouvidos para más conversações, em vez de quem ficar forte é o espírito, quem vai ficar forte é quem, meus amados irmãos? A carne. Crente não deve emprestar seu ouvido a má conversação. Não. Porque alimenta a carne. Se você chegar num lugar onde só estiver falando sobre prostituição, se você chegar no lugar onde só tiver piadas imorais, onde só tiver, Paulo disse, irmãos, a prostituição nem se nomeie entre vós. Nem se nomeie quer dizer, nem se fale entre vós. Assuntos de imoralidade, assuntos o camarada que teve essa aventura, que teve aquela outra, o camarada que conta os seus, eu não sei nem que palavra usaria, suas aventuras carnais, suas vantagens carnais. Meu irmão, se você ficar ouvindo isso, se você ou uma mulher no estabelecimento de trabalho que fica contando as aventuras, se você ficar se deliciando nisso, você inevitavelmente vai se corromper. Está na Bíblia. As más conversações, o que, meus amados irmãos? Saia de perto, meu irmão, não queira não, conversa com ele. Não é orgulho, não é soberba. É porque você... irmão, eu sou forte. Não existe forte. O forte é Jesus. Você tem que correr das más conversações. Não queira, irmão. Conversa. Se você vai no seu carro e alguém começa a conversar, conversas imorais, conversas que vêm deteriorar a sua alma, que vêm estragar você, peça licença, por favor, vamos mudar de assunto. Ou coloque um CD cristão, ou coloque uma pregação, que é o ideal, colocar uma pregação no carro, porque vai inibir a má conversação.
E também a cara feia. Se você estiver no seu ambiente de trabalho e alguém começar a fazer má conversação, tem um remédio grande que está em Provérbios, eu não anotei, chegou agora, que diz que a face irada afugenta a língua fingida. A face irada afugenta a língua fingida. Se você coloca a cara feia, você não precisa dizer nada, basta fechar a cara. O engraçadinho vai murchar, que só bola, como eu era menino, dizia, bola de assopro, quando leva uma espetadazinha de agulha. Porque a Bíblia diz que a face irada afugenta a língua fingida. Basta você ficar com a cara feia. Agora, se você rir, pronto. Ele agora vai contar 4. A Bíblia diz que a face irada afugenta a língua fingida, irmão. Você fecha a cara. Você está mostrando a sua insatiz, sem ser deselegante, sem brigar, sem xingar, sem dizer nada ofensivo. A Bíblia diz que a face irada afugenta a língua fingida. 25 e 23 de Provérbios, né? 25 e 23 de Provérbios, está aí, chegou agora, não está no script, não é tão fácil os meninos conseguirem, até a gente conseguir, irmão, a gente conseguir mudar esse sistema. Tem que dar um jeito para pegar aquela Bíblia que a gente tinha lá, a corrigida da Sociedade Bíblica, que eles fazem concessão através de contrato. Fica mais fácil na tela. Glória, leia aí, por favor, pastor Múcio. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. A face o quê, irmãos? Cara bonita ou cara feia? Cara feia. E quem já é feio, melhor ainda. Aleluia. Né? Pronto, você já é feio. Com a cara feia, não tem língua do inferno que aguente. Né? Você está numa repartição, está no seu trabalho. Camarada com puia, né, que chama, né? Chamar quando a gente era menino. Cheio de puia, cheio de... Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sou crente. Meus ouvidos têm azeite da unção do Espírito Santo de Deus. E eu não estou obrigado a ouvir suas conversas, não. Má conversação é uma coisa que estraga a alma. Se você começar ouvindo má conversação sobre prostituição, sobre lascívia, sobre coisas que faz até vergonha falar aqui no altar de Deus, você vai se corromper. E você vai dar alimento à carne. E nessa briga, quem vai ganhar é o galo chamado carne. Vamos mais adiante, porque a hora eu nunca vi passar tão rápido, né? Irmão, a conversa, irmão, outra coisa, você fique perto de pessoas espirituais. Vamos ver Provérbios 25 e 5. Não existe pessoa forte que não seja influenciada pela conversa. Provérbios 25 e 5, veja aí. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Olha, irmão, um rei sábio, ele não quer ímpio perto dele. Um rei sábio, ele não quer pessoas ímpias perto dele. Porque o ímpio, a língua do ímpio é tão miserável que ela pode influenciar até o rei. Até o rei pode ser influenciado. Um líder que se cerca de pessoas ímpias, um líder que se cerca de pessoas não espirituais, ele termina se influenciando o rei. Lê de novo, por gentileza, irmão, isso é muito importante. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Quer dizer, um líder que quiser ser feliz, um rei. Rei aqui, vamos tirar a palavra rei e vamos colocar a palavra o quê, irmão? Líder. A Bíblia diz, tira da presença do rei os ímpios, e o trono dele vai se firmar na justiça. Porque um ímpio no todo dia, pastor, faça isso. Pastor, faça aquilo. Pastor, faça isso. Olha, pastor, a Bíblia diz que se não tiver cuidado, até o rei vai na onda do ímpio. A conversação do ímpio influencia o rei. Aí Deus disse pela boca de Salomão, bota o ímpio para correr da presença do rei, senão vai estragar a instituição. Vai estragar a obra, vai estragar o reino. Tira o ímpio, irmão. Você que é líder, você que trabalha, escolha pessoas que não sejam ímpias para estar perto de você. Porque o ímpio é tão forte, a língua dele é tão forte, que ela consegue estragar até reis.
até líderes, tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça, louvado seja Deus. Então, irmão, a quem quiser vitória, bote para correr. Conversações frívolas, conversações perversas, conversações más, porque elas estragam, elas alimentam a carne. Outra coisa que a gente quem quiser que a carne ganhe, quem quiser que a carne ganhe, fique perto de gente que conversa imoralidade. É verdade ou não é? Que conversa o que não presta, que conversa conselhos maus. Segunda coisa, quem quiser que a carne vença, vamos ver Salmo 101, versículo 3. Quem quiser que o galo chamado carne vença. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Todo mundo leia a primeira parte do versículo 3. Todo mundo. 1, 2, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Irmãos amados, a Bíblia fala da concupiscência dos olhos. Já leram esse versículo? 1 João 2:16. Eu não vou ler, está no script, mas eu vou pular por causa da hora. Mas a Bíblia fala da concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. Se você começar a olhar para coisas más, você vai alimentar a carne. E você vai terminar, há um adágio popular que diz que o que os olhos não veem, o coração, quer dizer, se os olhos verem, vai atiçar as paixões, vai atiçar as emoções que estão na alma. Eu te falei a semana passada que a alma é a sede das paixões e é a sede das emoções, é a sede da cognição, do conhecimento. Nós aprendemos tudo isso. Então, se você começar a ver, o Davi disse, eu não vou colocar coisas más diante de quem, meus amados irmãos? Meus olhos. Irmão, e hoje é uma tragédia, irmão. É uma tragédia. Para manter a espiritualidade, para manter o equilíbrio com Deus, para manter a comunhão com Deus. Irmão, antigamente para a pessoa colocar uma coisa má diante dos olhos, tinha que comprar numa banca de revista. Era ou não era, irmãos? Tinha que comprar, hoje não precisa mais. Não precisa sair de casa. Com 2, 3 tecladas, aparece Satanás, Satânia, a mulher dele. Deve ser Satânia, não é verdade? Aparece Sodoma, aparece Gomorra, aparece a Rua da Luz Vermelha lá de Holanda, de Amsterdã, aparece tudo. E se você não tiver cuidado, irmão, você vai perder, você vai alimentar a carne. Se você clicar a primeira vez, vira como quem bebe cachaça. O Ahá diz assim, evite o primeiro gole, porque depois para você se libertar, você vai precisar fazer um tratamento. E os irmãos sabem que a pornografia hoje em dia é considerada pela Organização Mundial de Saúde já como uma doença, uma dependência, como dependência química, como dependência de bebida, de drogas. Tem pessoas que precisam fazer tratamento, mas o cristão, ele tem o poder da palavra de Deus, ele tem o sangue de Jesus e ele tem o Espírito Santo para lhe resgatar dessa situação. Se você começar a colocar coisas más diante dos olhos, começar a ter contato com essas coisas, o galo da carne vai ficar mais forte ou vai ficar mais fraco? O galo da carne, ele vai ficar mais forte e ele vai vencer o espírito. Vai vencer o espírito. E não está fácil, irmão, está difícil, eu sei, que é como diz a Bíblia. Paulo disse, ou melhor, o Senhor Jesus disse, que a iniquidade sempre houve a iniquidade. Mas Jesus disse que nos últimos dias, qual é a característica dos últimos dias? A iniquidade iria o quê, meus amados irmãos? O problema não é que a iniquidade ia aparecer, é que ia haver mecanismos para que ela multiplicasse, propagasse. A única diferença é essa. O que existe hoje sempre existiu, os tipos de pecado. Eu estive em Pompeia, na Itália, em 2010. Deus me deu esse presente, a igreja de São Miguel, que era um sonho de criança, que a minha avó era um povo pobre, mas era um povo que é de certa forma culto, e ela lia muito, e ela contava as histórias, e meu sonho era ir em Pompeia. Aliás, eu nem sonhei, eu não sonhava aí, porque eu jamais imaginava que iria. Uma pessoa pobre, de uma cidade do interior, ia à Itália, ia a Pompeia, nunca nem pensei, eu achava bonito, mas não vou dizer nem que era sonho de consumo, porque nem adiantava sonhar, era perdido sonhar. Mas Deus é tão bom
que em 2010 Deus me levou lá. Foi uma coisa maravilhosa. E eu vi lá em Pompeia, as ruínas de Pompeia. Irmão, tudo que tem hoje de prostituição, de pornografia, já existia em Pompeia no ano 69 da era cristã. Já existia. Casa de prostituição, que está preservada até hoje, havia, como na Rua Vermelha, havia a Rua Vermelha, que existe em Amsterdã, já existia em Pompeia no tempo de Cristo. Está lá, as casas, os quartinhos, como quarto de motel, do mesmo jeito como quarto de motel, só que as camas eram de pedras. As camas eram de pedra, né, de alvenaria, e estão lá até hoje. E nas paredes dos quartos, imoralidades que não se pode dizer aqui neste altar, do jeito que existe hoje em qualquer lugar por aí fora. No tempo de Jesus. No tempo que Cristo estava na terra. Está lá para todo mundo ver. Está conservada nas paredes, porque a cinza do Vesúvio, do vulcão, cobriu e conservou durante 1.500 anos, 1.600 anos, conservou. Então, meus amados irmãos, o que aconteceu hoje não foi que a iniquidade foi criada. O que aconteceu hoje, Jesus avisou que a iniquidade iria o quê, meus amados irmãos? Simplesmente multiplicar. Mas ela já existia desde o princípio do mundo, nas cavernas. Se você for nas cavernas, onde tem desenhos rupestres, é assim que chama, né? Rupestres. Se você chegar lá, você já vai ver imoralidade no tempo das cavernas. Aleluia! Glória a Deus! Mas Davi disse, Senhor, eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Porque se você colocar, você perde a bênção. Se você colocar, a carne vai vencer, a carne vai ficar forte. Você vai ficar tentado, você vai ficar atiçado, você vai ficar com aquilo na mente e desejando que apareça uma oportunidade para você também. Glória a Deus nas alturas dos céus. Então, irmão, alimentar a carne é com o ouvido, com os olhos. Então você tem que hoje fazer um pacto com o Senhor Jesus e dizer, Jesus, a partir de hoje, eu rompo essa cadeia com os cananeus, com os heveus e com os amorreus. Se você quiser ser um crente vitorioso, se você quiser ser um crente que o Espírito vença, vamos mais adiante. Outra coisa que nós devemos, Efésios 5,16, né? Nós, se quiser alimentar a carne, depois a gente vai ver alimentar o Espírito. Efésios 5,16 também explica uma coisa tremenda. Carta de Paulo aos Efésios 5,16. Remindo o tempo, por quantos dias são maus? Remindo o tempo, por quantos dias são o quê, meus amados irmãos? Maus. Olha aqui, o que é remir? Eu fui procurar os meus amigos que conhecem de grego, e eles me disseram que remir o tempo. Eu remi o tempo. Remir a alma, tá certo, mas remir o tempo, o que é isso? E lá no grego, é uma palavra grande e um pouco difícil de pronunciar. Exagorodisso. O que é isso? Resgatar da perda ou prejuízo. Aproveitar a oportunidade. Redimir o tempo, quer dizer, resgatar da perda ou prejuízo, aproveitar. Paulo disse aos crentes, irmãos, remindo o tempo. O que quer dizer remindo o tempo? Aproveitando com coisas úteis. Diga glória a Deus por isso, irmão. Se você passar o dia todinho, irmão, ou a noite todinha jogando videogame, você está remindo o tempo? O que é remir o tempo no grego? Significa resgatar da perda ou prejuízo. É ganho ou é prejuízo passar a noite todinha no computador, no videogame? Mesmo que não seja coisa imoral. Jogando. Né, irmão? A noite todinha. É perca de tempo. Você não está remindo o tempo. Você não está perdendo, você está perdendo, você não está ganhando, você está perdendo uma coisa preciosa que não volta mais. Você poderia estar o quê? Diga aí uma coisa boa que você poderia passar a noite fazendo. O irmão leu, o pastor Gessé leu. O que é uma coisa boa de passar a noite? Estudando, lendo a palavra, lendo um livro bom que a gente vai já chegar lá. Vendo uma coisa, pode ser até na internet, mas uma coisa que edifique, uma coisa que faça você crescer, ou culturalmente, ou espiritualmente.
Mas fora disso é perder tempo, é estragar. E o tempo é curto demais, meu irmão, para você perder. Paulo proíbe, com essa palavra, Paulo proíbe crente. Não é pastor Oswaldo, é Paulo. Paulo proíbe crente de perder tempo. Paulo está, pelo Espírito de Deus, proibindo a mim e proibindo a você de perder tempo com futilidades. Você está proibido, porque se você perder tempo com futilidades, você vai prejudicar sua alma, você vai dar alimento à carne, tolices que não vale para nada. Então, irmãos amados, agora, pastor Oswaldo, e o que é que eu faço para alimentar o galo do Espírito? Pastor Oswaldo, o que é que eu faço para alimentar o galo do Espírito, para ele vencer essa batalha? Vamos ver Jeremias 15:16. Jeremias 15:16, você vai ter pouco lixo na sua vida. Se você seguir isso agora, você vai ter pouco lixo, vai produzir porque é inevitável, né? Jesus disse que quem já tomou o banho, quem já tomou o luo, precisa o níptus, que é lavar uma parte do corpo, que é lavar os pés. Não tem como, precisa lavar alguma coisa, precisa tirar algum lixo, mas vai ser o mínimo possível. Glória a Deus. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim um gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quem diz amém? Quem quer que o galo do Espírito prevaleça? Tem que comer o que todo dia? Jeremias disse, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Crente só escapa, irmão, se comer Bíblia. Só escapa se ler a Bíblia. Diariamente. Quem diz amém, irmãos? Se você alimentar o seu espírito com Bíblia, ele vai ficar o quê, meus amados irmãos? Forte. Tem crente, irmão, que a Bíblia dele só serve para vir para a igreja, e tem deles que nem para a igreja estão trazendo mais. Olha para cá, teve um irmão que chegou na casa de uma crente, ela estava passando uma fome mais do que rato de casa de ferragem. O pastor teve pena, fez uma oração, disse, irmã, eu vou fazer uma oração. A senhora lê Bíblia? Ela disse, leio, pastor. Tá certo. Qual o texto que a senhora lê quase todo dia? Ela disse o Salmo 23. Tá bom. Aí o pastor, na época, fecha os olhos, irmão, que eu vou orar. Aí fez uma oração. Pegou uma nota que equivalia hoje, naquela época, não era esse dinheiro, naqueles dinheiros antigos, que valia hoje a R$200. Uma nota, pegou e botou no Salmo 23. Fechou a Bíblia dela. Fechou. Enquanto estava com os olhos fechados orando, o pastor botou o dinheiro lá. Aí fez a oração, foi embora. E ela ficou murmurando, infeliz. Fez uma oração e não me deu nada. Só que o pastor tinha deixado no salmo que ela disse que mais gostava. Passado um mês, o pastor voltou lá. Irmã, ela estava parecendo uma alma depenada. De fome. E o pastor disse, irmã, Jesus não resolveu não. Resolveu não, irmão. Parece que depois daquela oração ficou pior. Irmã, qual é o salmo que a senhora mais gosta? O 23. Lê todo dia. Aleluia. O que era mais gostava, já fazia um mês que não lia. Imagina. Irmã. Meus irmãos amados. Ou lê a palavra de Deus ou morre. O pão é a palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de quê, meus amados irmãos? De toda. Irmãos, no Brasil, irmão, eu estava lendo esta semana passada, eu terminei de ler um livro sobre a igreja no século XX, de quase 300 páginas, eu terminei de ler isso, toda noite eu li um pedaço, terminei de ler a semana passada, irmão, na China, irmão, uma página de Bíblia, quem tem uma página de Bíblia é rico. Eles pegam a Bíblia, rasgam as páginas e distribuem, depois eles trocam. Tu lê a minha página, eu leio a tua, depois tu lê a do outro, o outro lê a tua, sai trocando as páginas da Bíblia, porque tem regiões da China que o governo não deixa entrar a Bíblia. E o Brasil, irmão, é o país que mais produz Bíblia e os crentes não leem.
Tem gente que tem 3, 4, 5 Bíblias em casa e não lê nenhuma. Só pega na Bíblia para vir para a igreja. E tem deles que nem abre a Bíblia. Você manda ler em Mateus, ele vai procurar perto do livro de Jeremias. Ou perto de Gênesis. Não conhece nada da Bíblia. Nós temos tanto e estamos desperdiçando. E os irmãos da China com uma página na mão, trocando um com o outro para ler, e chora, e dá glória a Deus, quando consegue uma página nova de uma Bíblia para ler. No dia do juízo nós vamos ser cobrados, irmão. No dia do tribunal de Cristo nós vamos ser cobrados. Ou o Brasil, Bíblia aí para todo canto. Tem Bíblia, até teve um tempo que estavam vendendo Bíblia de R$1, Bíblia feita na China. Interessante, a China faz Bíblia para outros países, mas para lá é proibido. Ela não faz Bíblia em chinês, só faz em português, faz em espanhol, faz em inglês, e vende para o mundo barato, porque na China a mão de obra é barata. Vende para o mundo barato. Tempo desse aqui no comércio tinha a Bíblia de R$1, que a China vendia. Feita na China, mas eles lá não querem que o povo leia a Bíblia. A igreja é perseguida, a igreja é sofredora, pastor ainda vai preso, crente ainda apanha, crente ainda morre. Glória a Deus. Mas se você quiser que o galo do Espírito vença, dê o milho da palavra de Deus a ele, de Bíblia. Outra coisa também, irmãos, 2 Timóteo 4:13, 2 Timóteo 4:13. Paulo, irmãos, olha aí Paulo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele fala de 2 tipos de livros. Ele fala dos livros, que é biblos, em grego, que significa mais coisa feita de papiro. E pergaminho é feito de couro. Qual a diferença de pergaminho para papiro? É que pergaminho é feito de junco, que nascia na beira do Nilo, e pergaminho é feito de couro. Geralmente a Bíblia era feita em pergaminho, era feita em couro. E os livros que não eram Bíblia eram feitos em papiro. Então Paulo está pedindo, a melhor interpretação é que Paulo está pedindo 2 tipos de livro. Ele está pedindo a Bíblia e ele está pedindo outros livros que não eram a Bíblia. Especialmente os pergaminhos. Principalmente os pergaminhos, porque os pergaminhos eram onde estava a Bíblia, os livros sagrados já canonizados. E os outros eram livros comuns. Então Paulo, irmão, porque foi que Paulo foi um vencedor? Paulo tinha também cananeu na vida dele, que lhes parece? Tinha também cananeu, heveu, tinha ou não tinha? Ele mesmo disse, miserável homem que sou. Não foi assim que ele disse? Que o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, faço. Então Paulo também tinha cananeu. E por que foi que ele foi um vencedor? Porque foi quando foi na hora de morrer, ele disse honrosamente, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está reservada a coroa da justiça, que é o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Por quê? Porque Paulo não brincava. Ele, para morrer, e disse, traga meus livros e traga meus pergaminhos, traga minha Bíblia e traga os outros livros de edificação. Já naquele tempo, senhores, havia comentários bíblicos. Já naquele tempo havia livros importantes que não eram a Bíblia, mas que edificavam. E Paulo disse, eu quero a Bíblia e quero os outros livros também. Eu tenho em casa, me deram de presente, um pastor me deu de presente um livro devocional de Spurgeon. De dia, de manhã e à noite. Tem 2 leituras. Para cada dia do ano. Irmão, uma riqueza. Eu já comprei e já distribuí com algumas pessoas que estão mais perto de mim. Inclusive dei a meu filho também. Irmão, só não fica crente quem não quer. Porque cada doutrina santa, cada revelação, cada pepita de ouro que confronta você. E ou você apruma ou empena de uma vez. Não é a Bíblia. São os livros, não são os pergaminhos, mas são livros de edificação. Agora o que é que você lê? O que é que você lê? Você tem que alimentar seu espírito. Paulo traga os livros e traga os pergaminhos. Coisa que edifique, coisa que você fique mais crente. Coisa que lhe fortaleça o seu espírito para vencer os cananeus e os heveus e os amorreus. Aleluia, mas para encerrar, outra coisa também. Colossenses 3:16. Já estamos encerrando.
Colossenses 3,16. Com mais dois a gente termina. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? A palavra de Cristo habite em vós abundante, em toda saber, ensinando-vos e admoestando-vos uns. O que é? Aí eu fui procurar os meus amigos que conhecem de grego, o que é admoestar. Admoestar um ao outro. E eles me disseram que admoestar no grego é uma palavra nouteteo, que significa trazer à mente, reprovar gentilmente, advertir, corrigir com o uso da disciplina, aconselhar, prevenir. Paulo disse que os crentes, eles devem ter abundantemente o quê? Para você ser um aconselhador, para você ser um admoestador, você tem que ter uma ferramenta. Qual é a ferramenta que Paulo dá logo no começo do versículo? Qual? Leia aí, pode olhar para a tela ou para a Bíblia. A palavra de Cristo habita em vós o quê, irmão? Abundantemente. Ainda hoje uma pessoa me passou um zap desesperado. Mas desesperado mesmo. Me passou um zap desesperado, acho que escandalizado e até a fé abalada. Mas quando ele passou o zap, eu respondi com uma palavra de Deus. Deus me lembrou, como a palavra de Deus habita em mim, eu, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, leio Bíblia. Então, quem lê Bíblia, na hora que alguém precisa, ele tem alguma palavra. Para você admoestar os outros, para você aconselhar os outros, o que é que precisa ter em você, primeiramente? Todo mundo leia. Para você poder admoestar, aconselhar, orientar os outros. O que é que você precisa? 1, 2, 3. Leiam, por gentileza. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Se você não lê Bíblia, você vai admoestar o quê? Se a palavra de Cristo não habita em você abundantemente, a pessoa faz uma pergunta, a pessoa chega desesperada e você... A palavra de Cristo não habita. Fazer como uma mulher que eu vi aqui há 30 anos passados, aqui nessa rua aqui atrás, o ponto de ônibus era aqui, né? Não sei se ainda é. Era na frente da usina Porto Rico, do escritório. Meus amados irmãos, e estava uma família... E o marido era meio abestalhado. E por causa do marido, perderam o ônibus. E a mulher ficou braba. Eu ri para morrer nesse dia. Ele com a cara de mané besta. E ela, você fica... E eu rindo para morrer. Glória a Jesus. Que eu não gosto. Glória a Jesus. 30 anos, nunca esqueci aqui. O gato que a mulher deu no marido. Eu digo, toma, cabra besta. Pois tem crente que é como esse camarada que eu vi aqui atrás. Não sabe de nada. Não tem uma palavra para dar a ninguém. Porque a palavra de Cristo não habita nele abundantemente. Ele é limitado. Ele não conhece Bíblia. Ele não entende de Bíblia. Não tem nada. Você só vai ter para dar se você tiver reserva. Por isso que Paulo disse, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Em toda saber... Se você tiver a palavra de Cristo, você vai ter a sabedoria para dar a palavra certa, na hora certa. Você não lê Bíblia, você não lê livros de edificação. Paulo disse, traga os livros, mas principalmente o que, meus irmãos? Você nem tem livro, nem tem pergaminho. Passa a sua noite todinha jogando videogame, batendo papo com gente besta. 2 bestas, um besta para lá e outro besta para cá. Assistindo televisão. Você vai ter o que para oferecer a quem? Qual é a demonstração que você pode dar? Qual é o conselho? Qual é a orientação? Irmão, uma palavra pode salvar uma vida. Uma palavra pode salvar uma família. Uma palavra sábia pode salvar uma igreja e pode salvar uma nação. Você não tem nada da palavra. Paulo disse, irmão, para vocês poderem admoestar, orientar os outros, vocês precisam ter a palavra de Cristo habitando em vocês abundantemente.
tem até pastor, irmão, que não tem a palavra de Deus abundantemente, por aí afora. Chega um crente para pedir um conselho, ele fica que nem o caba daqui. Né? Fazer como uma crente ligou para mim, isso faz mais de 20 anos. Uma crente ligou para mim em São Miguel, pastor, pelo amor de Deus, me acuda. Isso que foi? Se eu estou fumando, estou como uma caipora. Eu disse, irmão, o que eu posso fazer é orar por a senhora. Ela não era do meu campo, era de outro campo. Eu disse, irmã, eu vou orar por a irmã sabe que não pode, crente fumar, mas a senhora procure seu pastor, porque só ele é quem pode dar a disciplina. Procure seu pastor. Ela disse, mas é nada, eu vou procurar um doido, mais doido que eu. E o pior, irmão, que eu conheço o pastor, e o juízo dele é pouco mesmo. Glória a Deus. A crente disse que ele era mais doido que ela. Estava num conceito bem elevado, não está, irmão? Por quê? Coitado dessa igreja, porque o pastor não tem a palavra de Cristo e nem tem a sabedoria. Como é que ele vai admoestar? Admoestar no grego quer dizer aconselhar, orientar, chamar, corrigir. Como é que ele vai ser a palavra? Quem é que faz todo esse trabalho? Não é a palavra? É a palavra ou não é? E se a palavra de Deus não está nele abundantemente? Hein, pastor? Como é que vai ser? É estreito e apertado. E aqui em Alagoas ainda diz mais encriqueado. Aleluia! Você tem que ter admoestação, pessoas que lhe admoestem, pessoas que têm a palavra de Cristo. Fique perto de quem tem a palavra de Cristo abundantemente para lhe edificar, para lhe admoestar. Saia de perto dos que têm más conversações e fique perto de quem tem a palavra de Cristo abundantemente. Amém? Pronto, para encerrar, você precisa de outra coisa. Efésios 4, essa é a última referência. Efésios capítulo 4, versículo 11. Que tem gente que não quer, é soberbo, é arrogante. Eu não preciso. Mas Paulo disse que precisa. Efésios 4 e 11, com esse nós terminaremos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Prossiga. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pronto. Paulo disse que Deus, o Senhor Jesus, deu a quem? A quem Jesus deu esse presente? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Querendo o quê? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o quê? A de quem? Quer dizer, pastor, mestre, ministro de Deus, evangelista, profeta. Não é o dom de profecia. Profeta é o ministro que tem o dom de profetizar a palavra. Ele pregando e revelando palavras de Deus, mistérios de Deus, para a vida do povo. Pastor, evangelista, profeta, apóstolo e mestre, foi dado por Deus para a edificação. Você precisa, sim senhor, vir à igreja. Você precisa vir ouvir o profeta. Você precisa vir ouvir o pastor. Você precisa vir ouvir o mestre. Porque foi o Senhor quem entregou eles à igreja para edificação. Ô irmão, e esses desigrejados que diz que não precisa de igreja? Eu não preciso. Irmão, a vida eles dizem que são mais crentes do que a gente. Diz ou não diz? Eu estou mais crente do que vocês. Tá nada, irmão. Isso é conversa para dormir o boi, a vaca e o bezerro. Isso é soberbo, é arrogante. Eu não preciso. A vida espiritual está arruinada e ele não admite. Vir aqui ouvir a palavra de Deus é privilégio, é para a sua edificação, é para fortalecer o seu espírito. Quem despreza a ministração dos ministros, quem despreza, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, eu mesmo leio a Bíblia e eu mesmo entendo e eu vivo muito bem, obrigado. Vive nada, lobisomem. Tu tá correndo bicho, 3 horas da madrugada, dia de sexta-feira.
Ora, quem está aqui já não é grande coisa. É verdade ou não é, pastor? Eu só vivo na igreja, ainda estou me arrastando. Imagina essas belezas. Não precisa não. Até para quê? Para a igreja? Para quê? Eu faço meus estudos em casa. Eu assisto pela televisão. Eu assisto. Eu assisto Zé do Chapéu. Eu assisto Zé da roupa de camelo. Tá bonito você, glória a Jesus. Tá arrumado. Meu irmão, tenha juízo, meu irmão. Você tem que vir aqui para receber dos ministros de Deus para a sua edificação. Deixe de ser soberbo e deixe de ser arrogante e prepotente. Pastor que não vem aqui, para encerrar, pastor que não vem aqui. Hoje tem pouco, porque eles estão espalhados nas igrejas, nos conjuntos, mas tem pastor que não vem. Agora veja a vida dele e veja o rebanho que ele está tomando conta. O rebanho está gemendo. Ele não vem aqui. Ele acha que não precisa. É verdade ou não é, irmãos amados? Mas a Bíblia diz, admoestando-vos uns. Quem admoesta precisa ser admoestado. Não vem aqui. Os pastores e presbíteros que dirigem a igreja que não vem aqui, está sofrendo ele e está sofrendo a igreja. Vamos ficar de pé para encerrar.